A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Essa é uma frase de um sábio filósofo, o Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E de fato eu não recomendo você trilhar um caminho de vingança na sua vida pessoal, mas no cinema isso é divertido pra caralho. Pensando nisso, eu montei uma lista de filmes de vingança, já que essa é uma temática que eu aprecio bastante. Então eu fiz uma listinha porque esse é um tema interessante, ele sempre nos faz debater sobre o que é certo e errado, já que sempre se levanta aquele questionamento de até onde você está disposto a ir para equilibrar a balança da justiça. Então vamos lá para as maiores vinganças do cinema. Em 1992, Clint Eastwood estrelava o seu último faroeste, Os Imperdoáveis, um filme muito aclamado com uma história de vingança agridoce. Ele é ambientado no século XIX e ele conta a história de William Munny, um ex-pistoleiro matador que leva a vida agora de maneira mais tranquila, já que ele é um fazendeiro, ele cuida de porcos. E a trama se desenvolve quando um grupo de prostitutas contrata os serviços do Munny e seu parceiro para ir atrás de uns caras que foram lá no bordel e tocaram terror com as meninas, cortaram o rosto de uma delas. Os caras são um bandido da pior espécie. Diante da necessidade financeira, o Munny decide aceitar o trabalho, já que ele estava ali passando por momentos difíceis. E ele se junta aqui para participar dessa caçada o seu antigo parceiro, o Ned Logan, que é interpretado aqui pela lenda Morgan Freeman. E conforme o Munny e seu companheiro partem em busca de vingança, eles vão encontrar diversos desafios e dilemas morais ao longo do caminho. Num determinado ponto, a violência brutal do passado do Munny eventualmente vai ter que ressurgir, já que para lidar com aquela situação, com aquelas pessoas ali, ele vai precisar ser o velho Munny matador do passado, trazendo à tona justamente aquele lado sombrio que ele prometeu um dia deixar para trás. Nessa busca, eles vão enfrentar também a hostilidade do xerife implacável, o Little Bill, que é interpretado aqui muito bem pelo Gene Hackman. Os Imperdoáveis é um filme que desafia estereótipos do gênero western. Ele apresenta personagens complexos e uma abordagem mais realista do que a gente está acostumado a ver dentro do estilo. A violência é retratada de forma crua, sem nenhum tipo de romantização, expondo todas as consequências tanto físicas quanto morais dos atos aqui cometidos. Clint Eastwood, que também interpreta o protagonista, ele oferece uma performance memorável, cheia de nuances, explorando as camadas do personagem, já que ele é um cara atormentado com o passado e que quer deixar tudo pra trás, mas sabe como é, né? Em filmes como esse, o passado sempre volta pra cobrar ali a sua dívida. E o filme, que aborda temas como vingança, justiça e redenção, acaba levantando questões sobre o limite da violência e da natureza humana. À medida que a trama vai se desenrolando, os personagens eles são confrontados com a complexidade moral dos seus atos e as ramificações ali das suas escolhas na vida. Os Imperdoáveis recebeu 4 Oscars no total, inclusive o de melhor diretor para o Clint Eastwood e de melhor filme. É um grande faroeste ali que quebra paradigmas e convenções do gênero, apresentando uma história de vingança um tanto quanto crua, mas muito eficiente. E quando a vingança é tão poderosa que transcende a própria morte. No clássico cult O Corvo, de 1994, é justamente isso que a gente vai ver. O filme é uma adaptação sombria e intensa de um quadrinho esquecido do autor James O'Barr. A trama que gira em torno do Eric Draven, que é interpretado pelo saudoso Brandon Lee, em sua última atuação antes da sua morte trágica, que foi durante as filmagens desse filme aqui. O músico talentoso e sua noiva são brutalmente assassinados na noite antes do seu casamento, que coincidentemente é no dia do Halloween. Eles são mortos por uma gangue de criminosos. Um ano depois, Draven ressuscita misteriosamente, só que ele ressuscita meio que de uma maneira diferente, já que ele possui dessa vez poderes sobrenaturais. E o único propósito dele ter sido trago de volta à vida é o propósito da vingança. Então Draven embarca em busca de vingança. Ele se torna uma figura sombria e misteriosa, usando uma aparência característica e habilidades sobre-humana para caçar os criminosos. A atmosfera gótica e sinistra desse filme aqui contribuem para que essa história funcione muito bem, já que ele cria uma ambientação densa, é sempre de noite, é uma trama carregada e casa muito bem com a narrativa, que tem uma abordagem
mais triste e melancólica devido à temática do filme. E apesar do Brandon Lee ter morrido durante a gravação desse filme, ele não é só lembrado pela sua parte trágica, mas também por sua cinematografia estilizada, sua trilha sonora marcante, além da atuação do próprio Brandon Lee, que é considerado por muitos como o melhor filme que ele fez na carreira dele, na curta carreira dele. O Corvo acabou deixando um legado na cultura pop, influenciando outros filmes e obras posteriores. É uma parada que é apreciado até hoje, e eles inclusive tentaram replicar isso nas sequências que esse filme teve aqui, porém nenhuma delas conseguiu superar o filme original. Aliás, todas as sequências do Corvo pra mim são muito ruins, cara. O único filme que presta mesmo é esse primeiro aqui. Em resumo, Um Corvo é um grande filme que acaba sendo um filme que serve como memorial aqui para o grande astro que foi o Brandon Lee. Imagina você se todos os dias que você acordasse, a sua memória fosse apagada. E você acorda sem lembrar de nada, absolutamente de nada. Você não sabe quem você é, o que você está fazendo naquele lugar. Ela simplesmente desaparece. É mais ou menos isso que acontece em Amnésia, filme de 2000, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Christopher Nolan. A trama gira em torno de Leonard Shelby, interpretado aqui pelo Guy Pearce, um homem que sofre de amnésia anterógrada, o que significa que ele teve um evento traumático na vida dele e após esse trauma ele simplesmente não consegue mais guardar memórias na sua cabeça. Tudo que ele lembra é até o ponto que ocorreu o trauma. E ele está em busca pelo assassino da sua esposa. O Leonard ele utiliza técnicas de anotações, tatuagens e fotografias que ele vai documentando ali o dia a dia dele, vai tatuando para que aquilo ali facilite na hora dele saber quem ele é. Esses eventos trágicos levaram à morte da esposa dele. Ele está investigando isso. Mas como que você consegue fazer uma investigação de algo se você não consegue guardar as memórias daquilo? E é exatamente isso que torna Amnésia um filme excepcional. A narrativa dele não é linear, e o filme ele é apresentado de trás pra frente, cara. Tu já viu isso? Um filme que é contado a história do começo? O começo seria o fim e o fim seria o começo? A narrativa aqui é feita dessa forma. Essa abordagem, ela tem um único propósito de desorientar o público. Essa foi uma maneira que o diretor encontrou de refletir a experiência fragmentada e confusa que é a cabeça do protagonista. À medida que novas informações são reveladas, as camadas de mistério são desvendadas. E a percepção da verdade é constantemente desafiada. O filme também explora temas como identidade, perda e obsessão. Leonard questiona a todo momento a sua própria sanidade e se ele pode confiar nas pessoas que estão ali ao redor dele. Inclusive o Ted, que é um personagem que afirma ser amigo do protagonista, mas como ele nunca lembra de nada, fica difícil saber se ele é amigo dele realmente ou se ele não é quem ele diz ser. Amnésia é uma obra-prima do suspense psicológico. A narrativa complexa que mantém o público envolvido até o último momento do filme. E cara, é incrível como Christopher Nolan já demonstrava o quanto ele era talentoso aqui, nesse filme. Já que esse filme é um grande quebra-cabeça e o Nolan vai fazer com que você, junto com o protagonista, monte cada pecinha ali e vá encaixando ali uma por uma até você chegar à conclusão do que está acontecendo ali. Em resumo, Amnésia é um filme complexo, intrigante, que desafia todas as convenções narrativas e joga contra a sua percepção de tempo. Com certeza é um filme que vai te cativar e te mantém entretido ali querendo resolver aquele mistério até o final da trama. Esse filme ele é um pouco clichê, mas não tem como fazer uma lista de filmes de vingança e não incluir a obra máxima do Ridley Scott. Eu tô falando do épico histórico também dos anos 2000, Gladiador. A trama se desenrola quando Maximus, interpretado aqui pelo Russell Crowe, em uma atuação mais que memorável, busca vingança contra Commodus. O filme retrata uma jornada de superação, coragem e busca por justiça em uma Roma corrupta e decadente. Ele combina perfeitamente cenas de ação espetaculares com uma narrativa emocionante. A busca de Maximus é temperada aqui com sua devoção pelo povo e o seu ideal de liberdade. A força e a habilidade dele como gladiador tornam um herói para as massas e um símbolo ali para o povo. O Maximus é um personagem complexo, mas ao mesmo tempo cativante. E ele é um cara muito determinado, cara, e ele vai vingar a família dele ali, custe o que custar, já que isso se torna o propósito de vida.
Visualmente, esse filme ele é impecável, assim como a direção do Ridley Scott. As cenas de batalha são impressionantes, capturando toda a intensidade e o caos do Coliseu Romano. E é claro, um destaque para a trilha sonora do Hans Zimmer, que é sempre um charme nesses filmes. Gladiador é um épico histórico emocionante que narra a jornada de um herói em busca de vingança e justiça em meio ao Império Romano. Esse filme, cara, não tem nem muito o que falar dele. Se você nunca assistiu, você tem obrigação de assistir, porque ele é um clássico e não é à toa. Meu nome é Gladiador. E não dá pra falar de filmes de vingança sem incluir um filme coreano na lista, né? Afinal, os asiáticos, meu amigo, eles fazem uma boa vingança como ninguém. E esse filme aqui, meu amigo, além de uma boa vingança, é um soco no estômago. Tô falando da obra de 2003, Old Boy. O filme conta a história de Oh Dae-soo, um homem comum que é sequestrado e mantido em cativeiro por 15 anos. Ele é simplesmente preso lá no cativeiro durante todo esse tempo sem nenhuma explicação. Ele não sabe quem sequestrou ele, o que os sequestradores querem, ele simplesmente fica ali em cativeiro. E num determinado momento, ele simplesmente é liberado. Assim, do nada, os caras soltam ele e ele tá livre de novo. Aí que a coisa começa a ficar interessante, porque ele precisa investigar toda aquela situação. Quem foi o sequestrador? Por que ele o prendeu por tanto tempo e nunca mostrou o rosto pra ele? É dentro desse cenário de mistério que a trama de Old Boy vai começar a se desenrolar. À medida que o Oh Dae-soo mergulha mais fundo no mistério do seu sequestro, ele descobre segredos chocantes sobre o seu passado e enfrenta consequências de suas próprias ações que ele nem lembrava que ele tinha cometido. Esse filme aqui, ele é repleto de reviravoltas e tem aquele plot twist no final, meu amigo, que você não vai saber de onde veio. Ele simplesmente vai te acertar, ó, igual um trem. Esse filme ele tem uma estética visual muito foda. Tem algumas cenas aqui, tem uma cena específica de luta, que é um plano sequência. Mano, essa é uma das cenas mais belas de artes marciais que eu já vi em um filme, sem sacanagem. O filme inteiro ele tem uma atmosfera que é desconfortável, que combina perfeitamente com a narrativa sombria que esse filme tem. Old Boy é um filme muito aclamado pela crítica e hoje ele é considerado um clássico cult. E se você nunca assistiu, eu recomendo que você assista, mas sem saber nada. Não pesquise nada a respeito da trama desse filme aqui. Quanto menos você souber, melhor, porque o impacto dele vai ser muito maior. Esse filme é um thriller psicológico arrebatador com uma trama que vai tirar o seu sono, então altamente recomendado. Fechando a lista, vamos para 2020 com um filme chamado Riders of Justice. Esse filme ele é estrelado pelo Mads Mikkelsen, que interpreta um militar. Um acidente de trem causa a morte da esposa dele. Ele é obrigado a voltar para casa. Mas quando ele chega em casa, ele começa a desconfiar que o acidente que a esposa dele estava envolvida pode não ter sido um simples acidente. E essa história deixa ele com uma pulguinha aqui atrás da orelha. Logo ele vai se juntar a outros caras que acreditam na teoria dele e começam a fazer uma investigação por conta própria. E a coisa começa a ficar mais perigosa aqui porque eles vão entrar numa conspiração, uma parada meio sinistra ali, que eles não esperavam descobrir. A trama desse filme à primeira vista parece clichê, mas a história aqui é contada de uma maneira não muito convencional. Você tem aquele personagem tradicional, militar, fodão e tal no grupo aqui, mas tem uns outros personagens que são uns idiotas aqui que estão nessa equipe investigando, e eles mais atrapalham do que ajudam em diversos momentos. Mas a coisa acaba funcionando e deixa a trama mais leve em alguns pontos, já que apesar desses personagens serem idiotas, eles não são vazios, sabe? Todos eles têm um background ali, você consegue se conectar com os personagens aqui. Riders of Justice é um filme que vale a pena assistir porque ele vai além do que parece. Quando você começa a assistir, você pensa que é uma coisa, ele acaba sendo mais profundo do que parece de início, já que ele tem uma abordagem ali mais psicológica dos personagens, além, é claro, de ser uma trama de vingança. E o que você achou dessa seleção de filmes de vingança? Quais filmes você acrescentaria aqui nessa lista? Deixa teu comentário aí embaixo pra gente interagir, né? Sempre gosto de responder os comentários que vocês deixam aqui. Então é isso, vamos interagir. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até agora. Até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.